Olá pessoal, estou de volta e agora vamos lá, vamos começar a fazer uma análise aqui do que o mercado tem a oferecer pra gente. Então eu estou no site da Autodesk aqui, tá? E aí ó, eu vou até clicar aqui no detalhes. O Docs aqui, tá? É o CDE da Autodesk, tá? Então, vamos lá. É muito comum os profissionais que trabalham com Civil 3D optarem por utilizar a Construction Cloud da Autodesk, que você tinha lá aquele BIM 360, aí, né, que ela era baseada, você tinha uma série de ferramentas lá dentro, tá? E aí o que acontece? O porquê que os profissionais com Civil 3 trabalham com Civil 3D, com Revit, com as ferramentas Autodesk, falam, não, tem que ser o Docs, né, porque ele é mais integrado. Porque o que acontece? Quando você opta pelo Autodesk Docs aqui para fazer o gerenciamento de documentação, que vai ser o seu CDE, ele tem uma ferramentinha que chama Desktop Connector. Então o que ele faz? Se você já trabalhou ali com alguma ferramenta em nuvem, por exemplo, Dropbox, aquelas que ele sincroniza o que está na nuvem com o seu computador, né? É isso que essa Desktop Connector faz. Ela cria um drive dentro da sua máquina que você consegue trabalhar com seus arquivos Autodesk, né, das ferramentas Autodesk, então Civil 3D, Revit, todos eles, sincronizando com essa nuvem, né? Então eu consigo uma colaboração do Civil 3D plena, porque, por exemplo, eu consigo trabalhar com Data Shortcut, né? Que é uma das coisas muito importantes aí no Civil 3D, como é que eu disponibilizo esses dados. Então eu consigo sincronizar isso nessa pasta para que um usuário que esteja na própria empresa ou esteja em outro local, em outro estado, em outra região, fora do seu servidor local. A gente está trabalhando na nuvem. Então ele consiga baixar esses dados do Data Shortcut, alimentar o modelo dele. Então você tem uma fase de projeto aí mais colaborativa, mais integrada, né? O pessoal está usando os dados com atualização em tempo real, essas coisas todas, né? Então, normalmente o pessoal fala, não, então eu preciso disso, né? Porque quando eu estou trabalhando numa rede local, eu já tenho uma estrutura, né? Então está todo mundo no escritório. Então eu já tenho uma pasta de um servidor onde são colocados os projetos. E aí dentro da pasta de projeto eu crio uma pastinha do Data Shortcut e coloco tudo lá. O cara que está no mesmo ambiente, na mesma rede, vai pegar isso, vai conectar lá e vai trabalhar. O que acontece agora é que globalizou muito a coisa, né? Tem muita empresa, principalmente depois do Covid aí, né? O trabalho remoto cresceu, então você tem profissionais espalhados, né? No Brasil, até fora dele. E aí você dá acesso a esses profissionais via VPN, via essas coisas para o seu servidor local, não funciona para essas ferramentas. Então a gente está num momento de migrar tudo para a nuvem, né? Então essa é uma ferramenta que se mostra, pô, ela faz isso tudo que eu preciso aqui para quem trabalha com Civil 3D. Só que aí, o que acontece? A gente tem um porém aqui, tá? O custo é aquilo que eu sempre falo, para grandes empresas do setor, isso aqui pode ser um valor que eles investam e consigam um retorno muito mais rápido. Agora, quando a gente está falando de pequenas e médias empresas, às vezes pesa no bolso. Porque o que acontece? Para que você tenha todos os profissionais trabalhando dentro do Docs, fazendo isso, você precisa que todos tenham a licença, né? Você precisa que todos tenham essa licença para o Docs. E aí, ó, aqui se vocês quiserem entrar no site do Autodesk, ele descreve aqui, ó, então tem aqui, ó, o que é. É um ambiente comum de dados, né? Ele faz gerenciamento de documento baseado na nuvem, né? Você pode melhorar, né? Uma série de coisas que a gente já falou lá, né? Você tem fluxo de aprovação, ele tem uma série de ferramentas lá dentro dele, né? Então, tudo que você pode fazer aqui, ó, então ele está dizendo aqui, né? Tem uma propaganda dele aqui legal, você consegue ver, eu já estudei bastante o Docs, como é que ele, né? Você consegue trabalhar de forma integrada, você conecta os fluxos, tá vendo aqui, ó? Docs, o Revit, o AutoCAD, as ferramentas todas, né?
Aí, ó, tá aqui. Para que ele é usado? Né? Com ambiente comum de dados, né? Gerenciamento de documentos na nuvem, tudo, né? Quem usa o Docs, né? Ele usa em todo o ciclo de vida do projeto, né? Então, gerentes, diretores, projetistas, tá tudo aí, né? Então, ó, ele faz parte da EC Collection. Então, se você tem a EC Collection aí no seu escritório, você já tem direito ao Docs, tá? E você já consegue trabalhar. Só que uma das dificuldades, e eu estudei essa ferramenta para implantar em empresas, e aí em pequenas, médias e pequenas empresas, e aí o que pegava? Quando eu tenho que disponibilizar isso para engenheiros e projetistas que realmente utilizam, faria muito sentido, o pessoal até fala, não, a gente pode investir. Só que dentro de uma empresa, por exemplo, imagine que você tem um DocTech lá, um arquivo técnico que entra nos desenhos só para visualizar. Quando você leva isso para dentro do Docs, esse usuário também precisa ter um acesso ao Docs. Porque senão ele vai ter que pedir para a pessoa compartilhar com ele link para ele fazer download, e aí você perde a sua essência do gerenciamento no ambiente comum de dados. Então, você ter todos os profissionais, independente do que eles fazem, se são projetistas, engenheiros, se são só documentação técnica, eles terem acesso ao Docs, acaba ficando muito caro, né? Então, se você, eu estava até vendo o preço aqui, ó, vou voltar aqui. Então, você tem o Docs, ó, 12 mil, atualmente, ó, R$12.563 por ano, né? Uma licença, né? Por usuário. E aí outras ferramentas aqui, que eu não vou entrar aqui no mérito, mas é o BIM Collaborate Pro e o BIM Collaborate. São ferramentas complementares para coordenação de projeto BIM lá na nuvem usando o Docs, tá? Então, o gerente BIM teria que ter aqui o Docs, mais o BIM Collaborate Pro, por exemplo, para ele fazer toda a integração, as coisas lá, né? Tá vendo aqui, ó, o Pro permite a colaboração a qualquer momento, em qualquer lugar, no Revit e no Civil. Então, para você fazer essa colaboração que eu falei de colocar data shortcut, colocar tudo, você precisa ter o Collaborate Pro junto para fazer toda essa integração. E acaba ficando caro. Aí, um concorrente que vem se despontando no mercado aí é a ACA Software. É uma empresa italiana que eles têm uma série de ferramentas aqui para BIM. E o foco, ali, enquanto a Autodesk foca nas ferramentas proprietárias, né? Então, né, são ferramentas deles, você tem que pagar para usar, né? É um formato mais fechado. A ACA acaba tendo um foco mais no Open BIM. Então, a base dela de trabalho é com o IFC. Lá na Autodesk você trabalha com IFC também, só que a base deles são os formatos nativos dos softwares proprietários deles, né? Então, um exemplo aqui é as BIM Platform aqui. Então, é um ambiente comum de dados onde você e ele já está em conformidade com a ISO aí, com a 19650 e com o OpenBIM. Então, ele permite você controlar o usuário, né? Criar projeto, tudo que um CDE precisa ter aqui, tá? Então, ó, tá aqui, ó, né? Você tem um CDE alinhado com a norma, você trabalha numa plataforma online aberta, acessível, né? Ela é utilizada a ler vários formatos de arquivo, inclusive arquivos DWG, arquivo, né? Ele abre uma série de arquivos aqui, você consegue fazer a leitura do desenho. Então, ele tem uma infraestrutura na nuvem aí, com vários recursos integrados, certo? Então você consegue compartilhar arquivo, fazer um monte de coisa, tá? Então tá aqui, ó. Se você quiser dar uma olhada, ACA Software. Né? Eu até deixo os links ali para vocês consultarem. Então é um ambiente comum de dados, ele fala o que aqui, é tudo que eu já expliquei para vocês. Então tá aqui, ó, todos os fluxos que ele permite você criar, é uma baita de uma ferramenta. Só que aqui, ó, vamos lá, eu vou vir aqui no carrinho para vocês também verem custo. Então aqui, ó, esse aqui, ó, é o único que ele nem apresenta, tá? Mas eu já fiz uma consulta, né, do ambiente comum de dados, e na ocasião foi me informado assim, que você tem um número mínimo de usuários, se eu não me engano são 10 usuários no mínimo o pacote, e na ocasião, foi até ano passado que eu consultei, eram por volta de R$3.700 por ano, e ele é tudo em euro, né? Vai variando, entre 4 por ano por usuário.
Então é um investimento de 40, 50 mil reais, pelo menos inicial aí, tá? E aí, vou voltar aqui nele. Porém, ele não sincroniza, ele não sincroniza os dados dele na web com o seu PC, não existe uma ferramenta para isso. Logo, eu não consigo trabalhar com os arquivos de data shortcut do Civil, né? E aí, pessoal, o que eu vou passar para vocês aqui, ó, é uma coisa que já foi testada e já foi implantada, em outros lugares está sendo implantado, que eu estou acompanhando, que outras empresas já trabalharam dessa forma, e eu garanto para vocês que funciona plenamente e vocês vão gostar. Então, tendo essas dificuldades, eu volto a dizer, para grandes empresas pode não haver essa dificuldade. Vamos contratar lá o Docs, o BIM Collaborate, vão trabalhar no fluxo. Eu vou até deixar uns vídeos aí do fluxo do BIM Collaborate para vocês verem, que a Autodesk disponibilizou. É fantástico, a ferramenta é muito boa. Eu não estou aqui para depreciar a ferramenta, ela é excelente, mas tem custo elevado, né? E aí é aquilo que eu falo, muitas vezes a pequena e média empresa não consegue. Às vezes ele tem 10 profissionais lá, ele tem que contratar para os 10, e pesa muito. E isso acaba inviabilizando a implantação dele. Então vamos buscar viabilizar e depois a gente escala a coisa. Então, eu fui estudando. Então, para vocês terem uma ideia, eu fui estudar o BIM Collaborate Pro, eu fiz treinamento para entender a ferramenta, para poder falar com propriedade, para não estar falando besteira. ACA, mesma coisa, eu fiz, eles têm aqui, ó, treinamento, tal, eles têm uma série de treinamento de todas as ferramentas dele, então eles apresentam toda a ferramenta, mostram todas as funcionalidades, tá? Então, eu fui buscar isso, tá? Para trazer para vocês. Inclusive, como ferramenta de gerenciamento e coordenação BIM, a gente vai utilizar uma ferramenta da ACA aqui no curso, que é o USBIM, tá? Eu vou falar mais dele depois. Ele também é considerado um CDE, mas é um pouco mais simples, com algumas limitações. Mas vocês vão ver dentro do fluxo que eu vou propor que vai funcionar. E aí, qual que é a solução que eu fui buscar? E aí vocês vão ficar surpresos aí, ou não, tá? Vamos trabalhar aqui o CDE dentro do SharePoint. Para quem não sabe o que é o SharePoint, deixa eu clicar aqui para ver se ele me leva para falar para vocês o que é o SharePoint. Eu vou colocar aqui, ó, SharePoint. O que acontece? O SharePoint é uma ferramenta da Microsoft que, se vocês lembrarem antigamente, era uma intranet, né? Era uma coisa, o pessoal chamava de intranet, né? Era um site interno da empresa, onde era disponibilizada comunicação, alguns relatórios, alguns manuais de boas práticas da empresa, tudo, né? E aí, ele se mostra uma ferramenta excelente, porque ele é um gerenciador eletrônico de documento, um GED. Ele é um repositório de documentos, para que esses documentos possam ser compartilhados. Que volta a frisar para vocês, a base da implantação BIM é colaboração, é compartilhamento. Então, o SharePoint se mostra uma excelente ferramenta, tá? Excelente ferramenta, tá? Então, tá aqui, ó. O que você consegue fazer aqui? Então, eu vou mostrar ao longo das aulas a partir de agora. Você vai fazer a contratação da ferramenta, eu vou mostrar o custo, tá? A gente vai criar um site, que vai ser o nosso CDE. A gente vai criar todas as bibliotecas de documentos necessárias, parte de permissão, vai estar tudo lá, tá? A gente vai criar tudo que o CDE tem. O CDE precisa possibilitar compartilhamento, permissionamento e versionamento. Então tem que versionar os arquivos para mim. E o SharePoint faz tudo isso. Né? Ele guarda o histórico das alterações. Você consegue trabalhar o permissionamento. Então, nesse site, quem que é administrador, quem que é usuário, o que cada um pode fazer, você controla, tá? E aí você tem uma série de outras funcionalidades que a Microsoft lhe permite. Dentre uma delas, e aí por isso que eu falo para vocês, é a integração com o OneDrive. E aí, para quem não conhece, e para quem conhece vai saber o que eu estou dizendo, o OneDrive é uma ferramenta de sincronização entre o seu computador, ele cria um drive no seu computador, sincronizando com o seu repositório que está na web, né?
soluções cloud. Então, se ele sincroniza, ele nos dá a possibilidade de trabalhar com os arquivos do Civil 3D e os seus data shortcuts no OneDrive. Então, o que eu consigo fazer? Eu consigo compartilhar essa biblioteca de documento. Então, lá dentro vai ter uma pasta chamada Data Shortcut. Então, quando eu sincronizar com o meu PC, eu vou estar trabalhando dentro desse drive, no meu arquivo, e eu vou criar o Data Shortcut. E eu vou pôr nessa pasta. E aí, outro usuário que vai estar com permissão dentro do meu site, vai poder ir lá nessa Data Shortcut, fazer a sincronização dessa biblioteca de documento, e ele vai poder pegar todos os Data Shortcuts e trabalhar lá na máquina dele, dentro do drive dele lá também. Então, a gente cria o mesmo ambiente que o Autodesk e o BIM Collaborate nos forneceria. E isso era uma limitação que a gente encontrava em outros CDS, principalmente para quem trabalha com Autodesk e quer trabalhar o seu fluxo inteiro. Então, a gente solucionou uma questão com ele. E aí, eu venho para cá. A gente vai falar muito aqui do SharePoint e tudo, né, da Microsoft, mas o que acontece? Eu estou aqui nos planos, tá? Então, muitas vezes você como empresa já tem ou vai precisar contratar um pacote do Microsoft 365, porque ele te fornece o Word, o Excel, o PowerPoint, o Outlook, são ferramentas de uso diário. Todo mundo usa o Excel, todo mundo usa o PowerPoint, né, o Word. Então veja bem, olha o que eu consigo aqui, ó, com um plano básico, tá? Eu tô no business, tá, gente? É para empresa aqui. Então, né, você vai contratar esse aqui, ó, né, para empresa. Então o que acontece aqui, ó? Eu consigo com R$32 mês, 300, R$400 por ano, ter todas essas funcionalidades aqui que eu falei e 1 tera de armazenamento por usuário. 1 tera, tá? Nesse pacote aqui, né? Então, veja bem, volto a falar aqui. O pessoal fala, mas 1 tera é bastante dados, gente. É bastante dados. Aí você vai falar assim, mas eu tenho um servidor aqui na empresa que já tem 5 teras. Não, sim, pode acontecer. Mas projetos ativos que você esteja trabalhando, é muito difícil. Aí é grande empresa, aí o recurso é outro. E aí você pode contratar mais armazenamento. Aí é só entrar em contato com o pessoal da Microsoft e contratar mais armazenamento. Novamente, eu estou falando aqui com aquele pessoal que eu chamo de a minha galera, que é o pessoal da pequena e média, que é o pessoal que é impactado quando tem que fazer grandes investimentos. E aí eu vou mostrar para vocês que com pouco investimento, então não tem mais desculpa. Com pouco investimento você implanta um CDE, trabalha na metodologia BIM e faz tudo o que você tem que fazer e que o mercado está precisando, tá bom? Então, ó, você vai ter por usuário R$32 por mês. Então você imagine que você tenha 10 profissionais aí que você precisa dar essas ferramentas para ele, tá? Então, esses usuários, você vai ter um custo aí de 3.000 por ano, mais ou menos. Aqui vai dar 10 usuários, dá 320 vezes 10, 3.200, mais, né, R$3.600 por ano. É o preço de uma licença do Collaborate e não paga um Docs, por exemplo, não paga uma licença, um usuário de outro CDE aí. Então veja bem a possibilidade que vocês ganham, tá? Então, pessoal, eu estou apresentando aqui, a gente vai trabalhar com o CDE, vai configurar, vai deixar tudo bonitinho no SharePoint do Microsoft. E aí, todo mundo sabe a vasta quantidade de ferramentas que a Microsoft tem para gerenciamento de projetos. Você tem Teams, né, para reunião, para uma série de coisas. A gente vai usar isso tudo a nosso favor. Beleza? Então, é aqui que a gente vai trabalhar. Então, ó, é só vocês entrarem no site da Microsoft, tá? Eu posso deixar o link para vocês, mas é tranquilo, vocês vão vir aqui, ó, né? Você tem o Microsoft 365, planos para empresas. Você pode experimentar por um mês. Então, eu quero experimentar durante o curso aqui. Fica à vontade, teste um mês, vocês vão ver. Então, façam aqui a aquisição, é barato.
e dá para você fazer tudo que a gente vai fazer aqui, tá bom? Então vamos lá. Então, apresentado isso aqui, eu vou encerrar por aqui essa aula. Na próxima aula eu já vou vir dentro do ambiente Microsoft, então eu vou fazer a contratação. A contratação é o básico aqui. Você pode vir aqui, clicar em experimente aqui por 30 dias, ele vai te direcionar aqui para uma... Então tá aqui, você vai precisar de um cartão para fazer isso, tá? Então aqui, ó, na avaliação gratuita, ele me deixa fazer só o que, ó? Eu posso só adicionar 25 usuários, tá? Mas não é para você testar, né? Então, mas vocês vão ver que vale a pena pagar isso aqui, tá? É bem tranquilo. E vocês vão ver que a gente vai utilizar aqui as ferramentas e vamos trabalhar com esses recursos lá, tá? Então, comecem com essa parte de um mês grátis, vai precisar de um cartão aqui, vocês façam, e aí vocês vão criar o seu usuário, e aí a gente vai trabalhar na próxima aula e começar a trabalhar o SharePoint bonitinho, e vocês vão ver que bacana que vai ser o trabalho que a gente vai fazer aqui nesse módulo, tá bom? Então aguardo você aí na próxima aula. Valeu!